vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O versículo que nós lemos é um versículo bem conhecido e bem falado nos nossos dias atuais. Jesus resolve falar sobre as bem-aventuranças e ele começa a falar que bem-aventurados são os pobres de espíritos, que bem-aventurados são os que choram e bem-aventurados são vários outros tipos de pessoas. Mas quando nós chegamos no versículo de número 11 e no versículo de número 12, a Bíblia nos revela uma coisa muito interessante, uma coisa muito bonita. Jesus ele diz para os seus discípulos: olha, todas essas pessoas são bem-aventuradas, mas muito mais bem-aventuradas sois vós quando mentirem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim intercederam os profetas que foram antes de vós. Lendo o versículo, nós vemos que porque Jesus ele não falou os profetas que foram antes de mim, porque ele falou os profetas que foram antes de vós, visto que ele também era um profeta. Eu aprendo uma coisa muito bonita aqui com Jesus, quando ele disse que os profetas que foram antes de vós, Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, eu não fui somente com aqueles profetas do Antigo Testamento, eu não fui somente com os profetas antigamente, eu não fui com os profetas maiores ou com os profetas menores também, mas eu fui com você porque você também é um profeta. Jesus estava falando: ei, você também é um profeta, eu também te escolhi, eu também vou te usar. Jesus ele não falou os profetas que foram antes de mim, ele falou os profetas que foram antes de vós, porque Jesus foi com os outros profetas, mas ele estava dizendo: eu também vou ser contigo, do mesmo jeito que um dia eu usei Elias, eu também vou te usar, do mesmo dia que um dia eu usei Eliseu, eu também vou te usar, do mesmo dia que ele usou, aleluia, o profeta Isaías ou o profeta Jeremias, ele estava falando: eu também vou te usar, porque você também é um profeta. O versículo que nós lemos também nos diz uma coisa muito linda. Jesus ele não falou os profetas que foram antes de mim, ele falou os profetas que foram antes de vós. Por que ele disse isso? Porque antes do profeta ele já era, antes de existir profeta ele já existia, tanto que ele falou que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Antes de haver profeta ele já era, antes de existir a criação do mundo ele já era, antes de existir qualquer coisa, Jesus Cristo já era. Tem muita gente, irmãos, que quando chega na igreja, pega o seu banco, senta lá e fica olhando para a roupa do seu irmão, fica olhando o que o seu irmão está fazendo, fica vendo se o irmão está bonito, fica vendo muitas das vezes se o irmão do seu lado se vestiu bem. Tem gente que vem para a casa de Deus, não vem para adorar, mas nessa noite se vê alguém para adorar e levanta a tua mão e dá glória a Deus. Jesus ele estava falando: você também é um profeta, você também é um profeta. Jesus ele escolheu a cada um de nós nessa noite. Jesus ele escolheu o menor, o maior, o preto, o branco, o azul. Jesus escolheu a todo mundo. E ele estava falando que antes do profeta ele já era. Antes de existir profeta ele já existia. Antes de haver pessoas ele já existia. Antes de você nascer ele já sabia o que você ia fazer. Antes de você nascer ele já sabia o que ia acontecer na tua vida. Antes de você nascer ele já tinha traçado os planos para a sua vida. Porque antes de você nascer ele já tinha determinado que você vai ser um profeta. Ele já tinha determinado que você vai ser um pregador. Ele já tinha determinado que você nasceu para cantar, que você nasceu para pregar. Ele já tinha feito tudo isso, porque antes do profeta e antes de tudo ele já era. Eu agradeço pelo